Olá, meus amigos, tudo bom? Professor Rafael Barros falando aqui. Vamos aí à aplicação de leis de Newton, né? Falar um pouquinho sobre blocos, tensão em cordas, né? Um pouquinho de força de atrito também, que é importante, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aí nós podemos começar. Aí, ó. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos aplicar as leis de Newton às situações de bloquinhos sendo arrastados de um lado para o outro, tensão em corda, tá? Então, olha essa questão aqui. A número 1, ele fala assim: dois blocos de massa M1, 3 kg e M2, 1 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F de módulo F igual a 6 newtons, conforme a figura a seguir. Desconsidere a massa do fio. Então, é um plano inclinado, um plano horizontal sem atrito, a corda é perfeita, e aí como é que a gente vai achar a tensão nessa corda? Tá? Como é que nós vamos descobrir o valor dessa tensão? Então, nós vamos pensar no seguinte: olha, quais são, né, as forças que atuam no conjunto? Vamos pensar nesses dois blocos como sendo um bloco só, né? Se eu pensar nos dois blocos como um bloco único, eu vou aplicar a segunda lei de Newton da seguinte maneira. Lembra que a segunda lei de Newton é força resultante é igual ao produto da massa do conjunto vezes a aceleração, né? Então, aqui, ó, a segunda lei de Newton. R. Então, quem é que vai estar fazendo o papel de força resultante, né? Se eu olhar os dois blocos como sendo um único bloco, é a força F. A força F vai fazer o papel de força resultante, onde 6 é igual à massa total, né? É a massa do conjunto, 3 mais 1, vezes a aceleração. Conclusão, nós descobrimos quanto vale a aceleração do conjunto, né? Como os dois blocos estão amarrados, eles estão presos um no outro, o que a gente vai dizer é que as acelerações deles são iguais, né? Quando um anda para a direita, o outro anda junto. Quando um acelera com 1,5 metros por segundo ao quadrado, o outro também acelera com o mesmo módulo, na mesma direção e no mesmo sentido, né? Então, essa aceleração aqui, ela é a aceleração do conjunto, mas é claro, é igual à aceleração individual de cada um dos blocos, né? O bloco 1 tem uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado e o bloco 2 também tem uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Só que para você descobrir a tensão na corda, você precisa isolar os blocos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o bloco número 1. E aí, quais são as forças que atuam no bloco número 1? Ó, eu marquei aqui peso apontando para baixo, normal apontando para cima. E a tração da corda, né? É a corda puxando o bloco para a direita. Então, eu vou dizer o seguinte, que a força resultante no bloco número 1 é a própria tração, porque a normal e o peso vão se cancelar. O bloco andando na horizontal significa que na vertical a resultante é zero. Então, eu cortei aqui a normal e o peso. E aí, o que sobrou? A tração no fio, né? A força com que o fio puxa o bloco, que é a força resultante. Ela está fazendo o papel de força resultante, tá? Então, eu vou dizer aqui que tração é igual à massa do bloco número 1 vezes a aceleração, que é 1,5. Pronto. Massa do bloco 1, 3. Aceleração, 1,5. Então, a tração no fio é uma tração de 1,5 newtons. Tudo bem? Então, a resposta dessa questão é letra D. Tração vale 1,5 newtons. Está aqui, ó. Essa é a questão número 1.
Vamos para a questão número 2. A questão número 2 é uma questão de tração. Desculpa, tração não. Atrito, olha só. É uma questão de atrito. Maravilha. Ele fala assim, ó. Um livro de peso 10 newtons está em repouso e apoiado sobre uma superfície horizontal e rugosa. Olha só, quando ele fala que a superfície é horizontal e rugosa, ele está dizendo para você indiretamente que tem atrito na questão. Ela não é uma superfície lisa, ela é rugosa, tem atrito. Considerando que o coeficiente de atrito estático entre o livro e a superfície é 0,1 e o coeficiente de atrito dinâmico 0,05, qual das alternativas abaixo apresenta a força de menor módulo capaz de provocar um deslocamento horizontal no livro? Né? Então, ele te dá aqui forças de vários módulos e pergunta qual delas é a força que consegue colocar o livro em movimento. Tá? A menor, né? O menor módulo possível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar no seguinte. Olha, a nossa força mínima, né, necessária para colocar o livro em movimento, ela tem que superar a força de atrito máxima. Né? Essa força de atrito máxima é a força de atrito estático. Né? É aquela força de atrito que mantém o bloco parado. Né? Você tenta empurrar o bloco, por exemplo, para a direita, né? E tenta empurrar o livro para a direita e o atrito se contrapõe ao movimento. Né? Tenta empurrar o livro para a esquerda, na tentativa de cancelar a força que você está fazendo. Só que isso tem um limite. Né? Isso tem um limite. Então, eu vou fazer o seguinte, qual é o maior atrito possível entre o livro e a superfície? Aí eu vou botar aqui. Para esse bloco andar, a força que eu vou fazer tem que superar o atrito máximo. Então, a força F, que é a força que eu estou fazendo, tem que ser maior do que μ vezes normal. μ estático, né? Porque a gente quer que o livro ainda esteja em equilíbrio. Né? A gente vai pensar na situação de iminência de movimento, é quando o livro está quase andando, e aí vai ficar aqui, ó, a força é maior que μ estático vezes normal. Então, a força F, ela tem que ser maior do que 0,1, que multiplica 10. Repara que a normal do bloco, né? A normal entre o bloco e a superfície, ela tem o mesmo valor do peso. Porque o que vai acontecer aqui é que o bloco vai andar na horizontal. Isso significa que na vertical as forças se cancelam. Né? Então, ó, normal e peso. Beleza. Então, o peso tem o mesmo valor da normal, eu joguei aqui, ó. Então, a força que eu vou fazer, ela tem que ser maior do que o produto 0,1 vezes 10. Aqui, ó. Ela tem que ser maior do que 1 newton. E aí, olha o que acontece. Você vai olhar aqui nas alternativas e você tem 1 newton, 10, 100, 0,1 e 0,5. De cara, o 0,1 e 0,5 você pode cancelar, né? Já elimina. Aí você fica entre 1, 10 e 100. O 1 não pode. Por quê? Porque a força precisa ser maior do que 1. Então você já fica entre a letra B e a letra C. Aí você volta no enunciado. E repara que no enunciado ele pede a força de menor módulo, entre as alternativas abaixo, né? Capaz de colocar o livro em movimento. Ora, entre 10 e 100, né? Repara que tanto 10 quanto 100 vai colocar o livro em movimento. Vai colocar o livro em movimento. Só que ele quer a menor. A menor é letra B. Tudo bem, pessoal? Então, nós fizemos aí uma aplicação da segunda lei de Newton, né, em blocos e exercitamos um pouquinho de força de atrito também. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.